Oi gente, meu nome é Andressa, hoje é dia de vídeo novo aqui no canal para a gente conversar sobre alguns livrinhos e fazer então, né, mais uma lista aqui nesse canal. E não é uma meta de leitura, não é livros que eu já quero ler, tipo, mês que vem. São livros que eu parei, né, quando eu parei pra pensar num conteúdo que seria legal trazer aqui pra vocês, é o fato de que, né, a gente tem muito, quem ama ler, né, sempre tem muitos livros na estante por ler, né, que a gente compra às vezes no impulso, a gente tem aquele desejo enorme de ler aquele livro, mas quando o livro chega, acaba ficando meio de lado e acumula então, né, aqueles velhos conhecidos livros encalhados que a gente tem. Eu tenho um monte, estou mudando isso, graças a Deus, nos últimos tempos, assim, mas alguns livros mais antigos acabam ficando enquanto eu vou lendo os mais recentes, né? Então, neste vídeo, vou mostrar pra vocês 7 livros que estão encalhados na estante já há alguns anos e que eu quero muito ler, e principalmente são livros, em sua maioria, que eu queria muito ler quando eu comprei eles, né? Seja porque eu vi algum canal indicando, algum booktuber, né, ou no Instagram, enfim, ou até pela sinopse. Então, são livros que eu realmente queria muito ler e quando chegou eles acabaram ficando meio de lado. Então, né, vou mostrar isso pra vocês e quem sabe isso não sirva, né, de motivação para que eu finalmente encare essas leituras. Alguns deles também, né, tem um detalhe, né, tem uns 3 aqui que eu comecei a ler, mas eu não consegui ir adiante por várias razões. A maioria delas, geralmente porque eu acabo lendo ou vou ler outros livros, né? Eu tenho uma mania, eu não sei se é boa ou ruim, de ler muitos livros ao mesmo tempo. Então eu acabo às vezes começando vários, focando em alguns e outros ficam pra trás, que é o caso desses aqui. Então, mas enfim, vocês vão ver mais pra frente, tá? Eu vou começar por um livro que na época que eu adquiri essa história, eu vi alguns booktubers falando sobre ele aqui nesta rede. Eu achei super interessante a premissa. Eu ainda vejo às vezes alguns comentários sobre essa trilogia, na verdade, mas confesso que deu uma apagada nessa. Eu, pelo menos, né, parei de ver com muita frequência esse livro sendo indicado, mas ainda assim, né, quando eu comprei, ele estava sendo muito bem recomendado. Então, que foi o caso do Ceifador, do Neil Shusterman. Este livrinho aqui, não lembro mais quando eu adquiri essa história, mas faz um tempinho, se eu não estou enganada. Faz um tempinho aí, pelo menos um ano, eu acho. Então, eu lembro de ter visto algumas resenhas sobre esse e sobre os outros 2 livros, que, se eu não estou enganada, é uma trilogia. E eu fiquei super interessada, assim, porque também era uma época que eu estava lendo outras coisas, né, além de romance. Então, eu tinha pensado que eu ia gostar dessa leitura. E hoje não lembro mais do que se trata a história. Mas na época eu realmente tinha ficado muito interessada nesse livro. Eu acho que tem a ver com o futuro perfeito, a humanidade evoluiu. É exatamente o tipo de livro que eu amava ler um tempo atrás e eu acabei dando uma parada. Então, quem sabe isso não é uma motivação, né, pra me voltar a ler. Então, só vou ler aqui atrás pra ver se dá uma vontade de ler em vocês aí também. Primeiro mandamento: matarás. A humanidade venceu todas as barreiras: fome, doenças, guerras, miséria, até mesmo a morte. Agora os ceifadores são os únicos que podem pôr fim a uma vida, impedindo que o crescimento populacional vá além do limite e a Terra deixe de comportar a população por toda a eternidade. Citra e Rowan são adolescentes escolhidos como aprendizes de ceifador, um papel que nenhum dos dois quer desempenhar. Para receber o anel e o manto da ceifa, os adolescentes precisam dominar a arte da coleta, ou seja, precisam aprender a matar. Porém, se falharem em sua missão, ou se a cumplicidade no treinamento se tornar algo mais, podem colocar a própria vida em risco. E tá aqui o motivo porque eu fiquei tão interessada nessa história, porque parece maravilhosa. Enfim, é o tipo de história que eu amo. Então aqui, ó, quem sabe eu não desencalho esse livro em breve. Aí esse aqui
já é mais clássico, eu comecei a ler, tinha achado super interessante, super divertido, na verdade, não só interessante, né? Mas ele acabou ficando pra trás, não sei porquê. Mas é Don Quixote, do Miguel de Cervantes, nessa edição que eu tenho, que é a da 34, e essa é uma edição em 2 volumes, então esse aqui é o primeiro volume, ela é bilíngue, o que torna um texto não tão confortável, porque a edição bilíngue é essa aqui de baixo, então em cima em português e embaixo em espanhol, e aí acho que isso foi um dos motivos que eu acabei deixando ele pra depois, e ficou pra depois e eu não li. Mas o fato é que é uma leitura super divertida, pelo que eu, né, me lembro. É tipo essa coisa de cavalaria, esse Don Quixote que ficou com um certo probleminha aqui e vai fazer um monte de loucura, assim. Ele imagina que ele é um cavaleiro, ele acredita que ele é um cavaleiro e coisas estão acontecendo nessa história. E eu confesso que acho bem bizarro e divertido ao mesmo tempo. Então, parece ser uma leitura muito gostosinha de fazer, então, além de ser um clássico, então, né, preciso retomar essa leitura em algum momento da minha vida. Quem sabe eu não faço isso esse ano também, né? Olha, eu prometendo, mas não, né? Pode ser agora, pro ano que vem, daqui pra frente, vamos ver. O fato é que Don Quixote está encalhado na estante. E um romance de época que encalhou, mas encalhou tão feio. E eu sei que eu sou culpada disso, porque na verdade eu estou insistindo numa autora que eu não sou grande fã. E aí encalhou essa história, porque esse aqui é um caso de amor ao romance de época, né? Então, eu vi esse livro, pensei, preciso ter, mas aí quando eu comecei a ler, né, as coisas não aconteceram da maneira que eu esperava. E é o caso de uma herdeira apaixonada, da Lisa Kleypas. Esse é o 5º livro dos Ravenels. Eu li acho que até o 3, e eu pulei o livro da Médica, e aí comecei a ler esse aqui, mas eu não... Até li bastante, só que acabou ficando pra depois, porque não é uma autora que eu tenho uma grande prioridade. Amo romance de época, já deu pra ver, né, o último vídeo aqui, um dos últimos, inclusive, falei muito de romance de época, mas essa aqui é uma autora que eu tenho mais dificuldade, então acabou ficando pra trás e tá aqui encalhado. Não sei como vou desencalhar. Algum dia vai acontecer. Aí esse aqui, gente, esse aqui eu tava muito ansiosa pra ler. E acabou ficando, infelizmente, mas eu quero ler realmente em algum momento. Que é A Amiga Genial, da Helena Ferrante, que é dessa série napolitana, né? Série napolitana, primeiro romance. E primeiro romance, não sei se é o primeiro romance dela. Enfim, é da série napolitana. E eu ouvi falar horrores dessa autora. Muita gente ama os livros. E tem todo um mistério também, né? Sobre quem é realmente essa autora também. O que eu achava super legal. Não sei se já descobriram, se ela já apareceu. Mas enfim, o fato é que tudo sobre os livros dela me dá uma certa curiosidade pra ler. Acabei comprando esse aqui pra começar. E eu realmente queria muito ler essa história. Mas ele acabou ficando na estante e eu não li. Não li. Mas tá aqui. Um dia eu vou ler. E eu sou realmente curiosa pra ler alguma coisa dessa autora em algum momento da minha vida. Porque... não sei, eu tenho a impressão de que eu vou gostar. Então, tá aqui. E esse livro aqui tem uma citação de Fausto no início do livro, que eu comecei a ler recentemente. Descobri isso agora, abrindo o livro. Mas enfim, tá aqui. Um dia desenterro a Helena Ferrante, então, da estante. Porque, né? Quando eu comprei, realmente queria muito ler. Inclusive, não paguei barato pra esse livro, não, se eu não me engano. Então, né? Tem que ler em algum momento. Esse aqui tá... eu botei na lista das metas, né? Então, realmente pretendo desencalhar. Vamos ver se vai dar certo. Que é A Vegetariana, da Han Kang. Não sei como é que se diz o nome dela. É uma autora da Coreia do Sul. Já falei sobre esse livro aqui em alguns momentos, né? Nas minhas listas, que eu prometo desencalhar e não desencalho. Mas esse aqui faz realmente muito tempo. Era na época que as pessoas estavam lendo esse livro. Muitas pessoas estavam lendo esse livro. Muitas amavam, muitas odiavam. E eu fiquei super curiosa pra saber qual seria a minha opinião sobre isso. Sobre esse livro. E então, assim, eu tava
super ansiosa para ler o livro, mas ele acabou ficando, porque acabou sendo no momento em que eu comecei a parar de ler livros perturbadores. Que eu tava meio que, né, querendo ler só romance pra dar uma aliviada na situação, porque eu tava lendo... Tinha um tempo que eu tava lendo algumas coisas meio pesadas e eu parei e não voltei. Então, preciso voltar, inclusive. E então, apesar de querer muito ler esse livro, acabou... Quando ele chegou num momento não tão favorável. E ficou na estante, mas eu quero muito ler. Eu quero realmente que dê certo e eu consiga desencalhar esse livro esse ano. E, assim, olha só, é uma história sobre rebelião, tabu, violência e erotismo, escrita com a clareza atordoante das melhores e mais aterradoras fábulas. Quero muito ler, de verdade. Inclusive, se vocês aí que leram na época que isso aqui explodiu, me contem aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Porque eu sei que ele divide opiniões, o que eu acho maravilhoso. Então, assim, né? Quero muito ler esse aqui. Esse ano, se tudo der certo. Esse aqui, o próximo, né, é um caso completamente contrário aos outros livros, porque eu não comprei, né, eu não escolhi ter este livro, porque foi durante a minha assinatura da tag Curadoria, que foi, agora eu não lembro que mês, eu assinava, acho que em 2019, se eu não estou enganada, eu acho que era 2019 que eu assinava. E veio esse livro, acabei não lendo. Comecei, mas abandonei, porque eu realmente não tava muito afim. E então, né, já fazem aí mais de alguns aninhos, né. Então foi o Êxtase da Transformação, do Stefan Zweig. Não sei como é que se diz o nome dele, mas se não me engano ele é um autor austríaco. E a sinopse não é super atraente, mas todas as minhas experiências com livros da tag até agora foram boas, principalmente durante a minha assinatura da tag Curadoria, que realmente li quase tudo que chegou pra mim, mas na reta final ali da minha assinatura acabei realmente dando uma desanimada e parando de ler os livros que vinham chegando, né, tanto que acumulou e eu pensei, não, então dá um tempinho pra mim, né, pra mim me recuperar e ler tudo isso aqui. E dá pra ver que não deu certo, porque ainda tenho livros a ler e este aqui é um deles. Quero muito conhecer a escrita desse autor, muita gente fala super bem dele. Eu sei que ele escreve algumas biografias também, inclusive, algumas histórias de personalidades, assim, tipo Maria Antonieta, se não me engano, que tem um livro dele. Então, sou muito curiosa, mas realmente acabei deixando de lado durante a minha experiência na tag, que inclusive, como eu disse, foi realmente fantástica. Li muita coisa incrível. Li Voragem, li O Mundo se Despedaça, li Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri, que foi fantástico. Li Jude, O Obscuro também. Então, li a autobiografia do José... Como é que era? José Luiz Peixoto, se eu não me engano, que é um autor português. Então, grandes experiências. E eu realmente quero desencarar esse livro em algum momento da vida. Em algum momento vai. E, pra encerrar, um livro que esse aqui, eu não posso dizer que eu não tentei desencalhar, né? Que eu já tentei ler esse livro 3 vezes e não rolou. Mas vai dar. Em algum momento da minha vida vai dar. E que é, então, o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. É uma distopia. Típica distopia, né? Mas essa aqui é mais bizarra, pelo que eu entendi. Inclusive tem adaptação até, que eu vi um trailer, eu acho, que eu achei meio alucinante, assim, meio fora da casinha, o que... perfeito. Só que este livro aqui, diferente das outras distopias que eu já li, de mais ficção, né? Essa coisa ficção, assim, um futuro bem maluco, tipo Fahrenheit e a Revolução dos Bichos, é que ele tem um dialeto próprio, criado, né, pelo Anthony Burgess, pelo autor. Inclusive tem o glossário de Nadsat, que ele criou, né, a ideia, ele criou essa linguagem própria. Então tem aqui as palavras, só que eu não tenho muita paciência de ficar lendo e ficar indo lá atrás conferindo o que é as palavras, né. A minha ideia é realmente mergulhar e ir entendendo esse dialeto ao longo da leitura. Só que
ainda não deu certo. Eu preciso de realmente tempo e paciência pra sentar e focar nessa leitura. Então, ainda não aconteceu. Mas eu quero realmente desencarar isso aqui em algum momento da minha vida. Porque distopias tem meu coraçãozinho, confesso que eu amo. É sempre... assim, eu não posso dizer que é perfeito, mas é sempre sensacional ler uma história e ver muitas coisas da nossa realidade inseridas numa realidade tecnicamente no futuro de autores que escreveram muitos anos atrás, né? É simplesmente sensacional. E ver que, né? É uma coisa que é muito bizarra, porque é muito próximo da gente, ao mesmo tempo que não é. Então, perfeito. E eu quero realmente ler Laranja Mecânica em algum momento e preciso desencalhar esse livro. Quando eu vou fazer isso, não sei, mas vou desencalhar. Eu espero. E esses, então, são 7 livros dos muitos livros encalhados que eu tenho na estante e que pretendo ler em algum momento da minha vida, né? Tá aqui, essa é a minha pilhazinha. Um deles, pelo menos, eu vou ler agora em 2023, que é algo muito positivo. Esse ano eu tô focando em realmente ler o que eu tenho antes de comprar. Então, tá sendo bem bacana. E vamos ver o que vai acontecer. Eu realmente quero usar esse vídeo pra me motivar a desencalhar algumas coisas mais antigas da estante. Aproveitar o que eu tenho, porque tem muita coisa, confesso, admito, tem muita coisa incrível na estante que provavelmente eu vou gostar bastante. Então, né, preciso ler e rodar esses livros. Então, né, é isso. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram alguns desses livros, se vocês também gostam. E tem a mania de vez em quando, né, dar uma bisolhada ali na estante e tirar alguma coisa mais antiga pra ler, realmente. E se vocês têm muitos livros encalhados, né, eu tenho, vocês também têm, me contem aqui, tá? E é isso, eu vou ficando por aqui. Não deixem de curtir esse vídeo, de compartilharem com os amigos de vocês e de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima!